Legal, Samuel, concordei. Eu vou fazer o seguinte, só uma coisa. Quando um estiver falando, eu vou fechar o microfone do outro, porque o pessoal está reclamando aqui de alguma coisa de áudio, enfim, só para... Tá? Tá. Beleza, então vamos lá, vamos dar mais um passo. Acho que está super bem colocado. Assim, o Samuel foi muito brilhante e feliz. Ele colocou as claras, né? Tudo que a gente concorda e tudo que a gente discorda. Então eu vou avançar agora no que a gente discorda, que obviamente é muito mais divertido falar do que a gente discorda do que a gente concorda, né? Então vamos lá no que a gente discorda, né? Começando com a parte da estrutura produtiva, que eu acho que é a maior divergência de todas, né? De todos os meus amigos heterodoxos, de toda a literatura heterodoxa, que é gigantesca, né? Não só no Brasil e no mundo, ela certamente é minoria em relação à literatura ortodoxa, mas ela também é gigantesca, né? E falo de amigos na Ásia, na Índia, na China, na Coreia, na Argentina, qualquer lugar do mundo, você conversar com qualquer heterodoxo, vai falar, olha, a estrutura produtiva importa, né? E ela importa em que sentido? Agora, voltando para a pergunta dos fundamentos que o Alberto colocou, né? Vamos pensar em fundamentos da riqueza. O que é um país rico, né? Qual é a diferença de uma Suécia, de um Estados Unidos, de uma Dinamarca, né, de um Japão, por um Brasil, por uma, até se quiserem, Argentina, por um país africano, né? Então, na visão mais heterodoxa, a diferença está na estrutura produtiva. Os países ricos estão na fronteira tecnológica, né? Então, eles dominam, eles comandam as atividades de maior conteúdo tecnológico, de maior poder, né, de mercado, e já vou entrar um pouquinho nisso, que eu acho que é a maior falha de mercado na discussão do desenvolvimento econômico, né? Então, esses países ricos estão na fronteira tecnológica, eles têm o capital humano, né? O capital humano de verdade está depositado nos países ricos, né? Que é a parte de engenharia produtiva. Eu até brinco com um amigo meu que é grande conhecedor da indústria, que ele fala, olha, a indústria do futuro de hoje, quando você vai numa Suécia, numa Suíça ou numa Alemanha, a indústria se confunde com a universidade, né? Eles até chamam o campus, né? A indústria é chamada campus, né? Que é a ideia de universidade produtiva, né? Essas manufaturas high-tech, na fronteira tecnológica, elas têm tanto capital humano, tanto conhecimento, que elas são também chamadas de universidade produtiva, né? Pega uma Siemens da vida, uma BMW, fazendo carros elétricos e tal, né? Então, a fronteira tecnológica é o que define riqueza, é o fundamento da riqueza. Na fronteira tecnológica que está o capital humano, que estão as atividades altamente produtivas, que estão o que os economistas chamam de economias de escala, economias de escopo, todas as características que trazem produtividade para um país. Então, a produtividade, o filé mignon da produtividade está na fronteira tecnológica. E a fronteira tecnológica é, via de regra, feita por produtos manufaturados high-tech e por serviços sofisticados e serviços empresariais, né? Quando a gente caminha para baixo da escada tecnológica, que é agricultura simples, né? Milho, feijão, trigo, soja, ou mineração e extrativismo, ou indústria de sapato, alimentos, bebidas, fumo, não tem conteúdo tecnológico de verdade ali, né? E, em geral, os países mais pobres, eles ficam aqui embaixo, nos degraus mais de baixo, e os ricos estão nos degraus lá de cima. Então, quando a gente fala que há uma diferença de estrutura produtiva, o que a gente quer dizer é que os ricos dominam a parte superior da escada tecnológica e os pobres estão na parte inferior da escada tecnológica. E a dificuldade do desenvolvimento econômico é justamente transformar a sua estrutura produtiva de uma que está num degrau baixo da escala tecnológica para uma que está num degrau elevado da escala tecnológica. É evidente que nos países ricos tem garçom, tem manicure, tem pedicure, tem cabeleireiro, tem motorista de táxi, tem uma série de atividades, especialmente no setor de serviços não transacionáveis, que a gente chama, né? Que são serviços de baixa produtividade intrínseca, né? Como dizia o Baumol, que, aliás, é um grande economista ortodoxo que eu admiro, William Baumol. Ele dizia, quando o trabalho é fim, não dá para você aumentar muito a produtividade. Você só aumenta a produtividade quando o trabalho é meio. Trabalho meio é o seguinte, trabalho fim é cortar cabelo. Não dá pra você, é difícil fazer uma máquina que corta cabelo. Só que dá para você fazer uma máquina que produz carro. Então, quando a máquina produz carro, você está usando o trabalho como meio para fazer um carro, né? O trabalho não é o produto final. Então, para o Baumol, existe uma divisão entre produtividade das atividades. Toda atividade, especialmente de serviços, que tem o trabalho como fim, é menos produtiva do que uma atividade que tem o trabalho como meio, que é a manufatura. Daí vem a visão heterodoxa de que a manufatura é mais produtiva do que os serviços, especialmente os serviços tradicionais não escaláveis, né? Então, a produtividade decorre de uma característica intrínseca da atividade. Aquela atividade que tem economia de escala, economia de escopo e mecanização, ela sempre será mais produtiva do que uma atividade econômica que não tem economia de escala, de escopo
e mecanização. E aí vem a falha de mercado fundamental, e eu já devolvo a palavra para o Samuel, que é o seguinte: subir a escada tecnológica depende de conquistar mercados lá em cima que são altamente concentrados. E aí aparece a falha de mercado, né? Que os economistas chamam mercados onde há muita concentração industrial, onde surge poder de mercado e poder de monopólio, né? Que estão atrelados. Eu estou muito no economês aqui, depois eu ligo a tecla SAP, tá? Mas quando há muitas barreiras à entrada, conteúdo tecnológico, poder de mercado e poder de monopólio, os mercados se concentram. E aí os países emergentes não conseguem subir a escala tecnológica e conquistar espaço nesses mercados concentrados, né? Daí vem a ideia mais heterodoxa de que o governo pode ajudar a corrigir essa falha de mercado, ajudando na subida da escala tecnológica, porque o governo pode tentar dar subsídio, tarifa condicionada, financiamento público. O governo de um país emergente pode tomar risco para tentar ajudar a empresa do país emergente a conquistar a fronteira tecnológica. Isso não se aplica a país que já é rico. O país que já é rico, está na fronteira, ele não precisa dessa ajuda do Estado. Ele vai precisar da ótica keynesiana de coordenação, por exemplo, o que está acontecendo agora na crise do Covid. Mas essa falha de mercado que impede a subida da escada tecnológica é o que, na visão dos heterodoxos, né, é dramático, né, e dificulta muito. E, para concluir, não há nenhuma garantia de que a política industrial, né, que os economistas chamam essa ajuda, essa tentativa do Estado de ajudar a empresa a subir a escada, os economistas chamam de política industrial. Não há nenhuma garantia de que isso vá conseguir, de fato, fazer. Aliás, pelo contrário, né, 80% dos casos deu errado. Né? Quando a gente estuda a história da América Latina, do Brasil, da África, do Sul da Ásia, a grande maioria dos casos, o Estado não conseguiu ajudar as empresas a chegar em cima desse degrau, e estamos aqui embaixo no que os economistas chamam de armadilha da renda média. Então, o Brasil é um belo exemplo disso. O Brasil tentou, protegeu, fez, ajudou o escambau e também não conseguimos. Então, a gente está 30 anos aqui encalacrado nessa armadilha da renda média. Então, mais ou menos assim que eu colocaria, inclusive juntando, né, a questão da falha de mercado, da falha de Estado e a questão da estrutura tecnológica, tentando, obviamente, fazer um resumo, ainda que grosseiro, né, uma síntese do que seria uma visão mais heterodoxa, desenvolvimentista, por assim dizer, né? Para a gente, enfim, continuar no debate, né? Não, perfeito. Adorei, Paulo. Só uma observação. Eu não tenho dúvidas que a produtividade nesses setores é maior. A divergência é se esse ganho de produtividade constitui uma falha de mercado ou não. Né? Essa é a divergência maior. Agora, eu não sou... a gente está discutindo aqui, né, como eu falei desde o começo, a nossa divergência é de natureza mais de teoria positiva, de como que o mundo funciona. E a gente tem dúvida de como o mundo funciona. Então, eu estou totalmente disposto a avaliar casos concretos de intervenção do Estado para estimular setores. Eu não sou, nesse aspecto, muito certo da minha visão. Eu sei que eu posso estar errado. O que eu acho é que, quando a gente olha as experiências concretas, e você lembrou bem, na América Latina, em particular no Brasil, sempre que a gente, quase sempre, quando a gente intervém, quando o Estado intervém para estimular um setor, ele intervém de maneira muito ruim. Então, acho que a primeira questão eu entendo que a minha visão mais ortodoxa, ela pode ser uma visão geral, e pode haver um monte de casos particulares em que tem a falha de mercado. A gente sabe que tem, por exemplo, uma coisa, se eu quiser produzir rosas, né, que é uma atividade super sofisticada e interessante, o Ceará tem um esforço de produção de rosa, a Colômbia produz muitas rosas, a Colômbia é o melhor lugar do mundo para produzir rosas, porque para produzir rosas você precisa ter altitude no Equador, né? Então é a Colômbia. É super interessante e é uma atividade com alto valor adicionado. Para produzir rosas, o Estado vai ter que fazer vai ter que produzir algumas infraestruturas nos aeroportos para condicionar as rosas, para exportar por avião. Você vai ter que ter alguma intervenção estatal, pelo menos no início. Então, eu não sou muito convicto da visão mais liberal nesta questão. O que eu acho é que a gente tem que ter muito cuidado. Vou dar só um exemplo.
eu era assessor do senador Tasso Gereissati em 2004, 2005, quando nós tivemos que avaliar o que a gente achava do programa de estímulo da indústria naval, PRONAF. Foi um programa, a gente fez 8 ou 9 estaleiros pela costa brasileira e gastou-se dezenas e dezenas de bilhões de reais nesse programa. Ora, eu acho o seguinte, se um governo vai fazer um programa de desenvolvimento da indústria naval, ele tem um ônus. E qual é o ônus? Ele tinha que fazer um trabalho muito detalhado antes para entender. O que ele tem que entender? Como que eu vou intervir para gerar uma indústria naval? Então, o que eu gostaria, como assessor de um senador de um partido da oposição, ter para avaliar um possível trabalho, um possível programa, uma política pública de desenvolvimento da indústria naval? Teria que ter um estudo muito detalhado sobre o mercado de navios, mercado hoje, um estudo muito detalhado das experiências bem-sucedidas, Japão, Coreia, Taiwan, agora a China continental, quais foram as políticas que eles adotaram, tudo detalhado. Depois, teria que ter um estudo muito detalhado, mais detalhado ainda, das experiências nossas que fracassaram. Nós tentamos construir uma indústria naval com Juscelino Kubitschek nos anos 50. Deu errado. Nós tentamos construir uma indústria naval no governo Geisel. Deu errado. Agora, não faz sentido a gente tentar pela terceira vez em 50 anos, 60 anos, 50 anos naquela época, reconstruir uma indústria naval sem que nós tenhamos um profundo conhecimento das experiências passadas. E depois, a partir de como o mercado se estabelece hoje, a partir do que a gente aprendeu com as experiências positivas, e a partir do que a gente aprendeu com as 2 vezes em que nós tentamos e deu errado, gerar uma política pública, um projeto de lei, um programa de investimento, e aí sim, com os aprendizados, gerar política pública se a gente achar que a chance dela dar errado, certo? Se a gente acha que a gente não consegue fazer, não vamos fazer. Quer dizer, o fato de que é importante fazer não significa que tem que ser feito. Só tem que ser feito se a gente tiver uma segurança minimamente razoável de que tem uma chance da coisa dar certo. Então, acho que tem um problema maior, que é quando a gente tem essas iniciativas, elas são de uma qualidade de diagnóstico péssimo e a qualidade da implementação é muito ruim. Então, a minha crítica maior, no caso concreto, não é nem tanto a discussão mais teórica, se tem que ter Estado ou não. Acho que essa discussão fica muito teórica. É discutir os casos concretos e os desperdícios que a gente produziu nas últimas décadas.